Caros irmãos, queridas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas, e é com muita alegria que convido a você para juntamente partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, 25 de julho, segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje dia de São Tiago Apóstolo. E temos a alegria de partilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximaram-se de Jesus com seu filho e ajoelhou-se com a intenção de lhe fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhe: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conhecer o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àquele para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, os chamou e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser se tornar grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber? Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, na visão do mundo, ser grande é possuir bens. Ser grande é ter poder, ter fama, enquanto para Deus ser grande é tornar-se pequeno, é ser um servidor do reino. Jesus quer salvar a humanidade por inteira, por isso ele quer contar com a nossa disposição, contar com o nosso serviço na construção de um mundo melhor. Com o seu testemunho, Jesus nos ensina que o caminho que nos leva à salvação é o caminho da humildade, o caminho da doação de vida, do amor-serviço. Ele mesmo nos deu o exemplo, ao se inclinar para lavar os pés dos apóstolos, numa atitude de serviço e de humildade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, descobrimos o verdadeiro sentido do nosso existir quando tomamos gosto de nos entregar ao amor-serviço sem esperar por recompensa. Afinal, não se busca recompensa naquilo que se faz por amor. A grande recompensa que todos nós teremos pelo serviço prestado na construção do reino de Deus aqui na terra é a alegria de sermos acolhidos no coração do Pai, acolhidos no coração de Deus. O Evangelho de hoje nos provoca um questionamento: que direção estamos dando à nossa existência? Estamos de fato servindo ao reino de Deus ou estamos querendo nos servir dele para nos promover? Veja que o texto vai nos advertir sobre o risco que corremos quando deixamos nos levar pelos interesses pessoais, desprezando as coisas do alto. É aí que entra em nós a vaidade, entra o egoísmo, a ambição, que são grandes inimigos, sobretudo, que nos distancia de Deus. Perceba que o relato nos diz que a mãe dos filhos de Zebedeu faz a Jesus um pedido. Promete que meus dois filhos se sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus responde: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podereis beber o cálice que eu vou beber?" Veja que com essa pergunta, Jesus queria
mudar a mentalidade interesseira dos discípulos, provocando para uma tomada de posição, um lugar de honra ou carregar a cruz com ele. Caros irmãos, queridas irmãs, os dois discípulos responderam: podemos. É como todos nós sabemos, essa resposta ficou só na palavra. Pouco tempo depois, não somente os dois filhos de Zebedeu, como também os demais discípulos abandonaram Jesus, justamente no momento crucial da sua vida, o momento de sua prisão. Ao contrário dos filhos de Zebedeu, devemos assumir a nossa missão, sem querer algo em troca. Nossa missão deve se desenvolver em clima de gratuidade, em clima de humildade e de desprendimento. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, beber o cálice que Jesus bebeu e carregar a cruz com ele é, sobretudo, passar pelo sofrimento sem perder a fé. Podemos dizer que este é o grande desafio de um seguidor de Jesus. Será que nós, amados irmãos e irmãs, comunidades de fé, bebemos o mesmo cálice? Ou seja, será que bebemos o cálice individual? Será que nós estamos individualistas a ponto de não querer beber o cálice do outro? A vida de um seguidor de Jesus deve ser marcada não por títulos, e sim pela vida de comunhão, pela vida de humildade e de serviço. Portanto, peçamos ao Senhor que nos conceda um lugar de honra junto de Jesus na sua cruz, servindo ao próximo como prova do nosso amor e da nossa gratidão. Portanto, caros irmãos e irmãs, nesse dia de hoje devemos nos questionarmos, devemos refletir. O que você acha do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu? Você vive conforme a autoridade de Deus ou dos homens? Qual o lugar que você acha que merece no reino de Deus? Reflita isso no dia de hoje e peçamos ao Pai que nos transforme em servidores do nosso semelhante, nos fazendo sempre pronto a doar nossas vidas para que seu amor chegue até aqueles que tanto necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, que tenhamos todos uma semana cheia da graça de Deus, e que desça sobre todos nós, sobre você e sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.